Amados, a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem que nós estamos pregando na série que nós dissemos que nós iríamos falar mensagens a respeito do poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para mudar a nossa vida e nós então experimentamos desse poder, cremos nesse poder e desfrutamos desse poder. E a mensagem de hoje é a terceira da série, ela fala sobre a opção de ser feliz. Ser feliz é uma opção, mas também é um desejo de todos, amém? Alguém aqui deseja ser feliz? Mas você já é feliz. Mas a gente sabe, irmãos, que felicidade é uma coisa que quanto mais, pode vir, vem em mim que eu quero, amém? Felicidade, você não pode falar, Deus, eu estou tão feliz, não aguento mais. Deus vai te dar. Essa semana revendo aí alguns trechos da palavra de Deus que nós estamos lendo, né? E também assistindo aí algo que está passando aí sobre a vida de Moisés, conduzindo aquele povo. A gente vê o povo tão alegre, tão feliz, ofertando ao Senhor com alegria. E chegou um momento que Moisés precisou dizer, não dá mais. Já deu, pode guardar, não precisa mais. Mas felicidade, irmãos, eu acho que nós nunca vamos chegar e falar, Deus, para um pouco. Estou feliz demais esse dia. Não preciso de mais. Irmãos, nunca. Por quê? Ser feliz é uma opção. E eu faço questão de optar pela felicidade que Deus me deu. Mas olha que interessante, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte C, o finalzinho, tem uma palavra que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu gosto muito de saudar alguns irmãos aí de vez em quando, né? E aí, irmão, como é que vai essa força? Tudo bem, pastor. A alegria do Senhor é a nossa força. Incorpore, irmãos, essa frase que é bíblica. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que acontece quando você faz essa declaração? Você mesmo faz uma opção de, em algumas circunstâncias que você pode escolher, você vai escolher a alegria do Senhor, porque é ela que nos dá força. Então, ser feliz é um projeto que todo mundo quer, né? Agora, o problema de acreditar que Deus nos quer fazer feliz, Deus nos faz feliz, Deus pode nos fazer mais feliz ainda, é que muitas vezes as pessoas, elas não entendem que nós não vamos estar o tempo todo passando por momentos de alegria, de euforia, ao qual as pessoas chamam de felicidade. Não sei porquê, mas está atrelado ser feliz a dar risada, a estar tudo bem, não ter nenhuma dorzinha, nenhuma enfermidade, nenhuma contrariedade. Parece que ser feliz está atrelado à ausência de problemas, de dificuldades, de enfermidades. Irmãos, não é sempre assim. Se hoje você está vivendo momentos alegres, gostosos, e por isso você diz, pastor, estou tão feliz. Ok, mas quando vier com a permissão de Deus, alguns momentos de dificuldade, continue dizendo, a alegria do Senhor é a minha força. Continue, irmãos, nós não dependemos para dizer que nós somos felizes daquilo que é circunstancial, aquilo que passa, aquilo que hoje eu tenho, amanhã acaba, mas e daí? Deus nunca acaba. O amor de Deus por nós nunca vai diminuir. O projeto de Deus para nós nunca vai mudar. Ele sempre diz, eu sei quais são os planos que eu tenho para você. E Deus continua dizendo sempre, é prosperidade e não desgraça. Mas e daí? A gente não passa por momentos difíceis? Momentos que parece que aconteceu uma desgraça na nossa vida? O que é desgraça? É a ausência da graça. O que é graça? É o favor não merecido. Tem momentos que a gente entra em desgraça, ou seja, parece que aquilo que a gente gostaria que Deus estivesse fazendo, Deus não está fazendo, parou. Cessou a graça, entramos em desgraça. Mas, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Sempre faça a opção de se alegrar no Senhor, não importa a circunstância. Mas olha só, tem algumas circunstâncias que a gente até já sabe que
a gente começa o dia tão otimista, tão gostoso, lendo a palavra, tendo um momento com o Espírito Santo, mas a gente sabe que de repente alguma coisa acontece, né? São os contratempos, são as coisas indesejáveis, né? Eu vou citar alguma coisa aqui que é só para dar um exemplo, né? Mas cada um de nós sabe o que é o nosso ponto fraco, o que é que quando o diabo quer tirar a nossa paz, ele vai, cutuca. Mas vamos dizer, irmãos, que uma coisa que pode tirar a nossa paz é quando você está ali buscando um atendimento pelo telefone, pela internet, né? Pelo suporte técnico de um produto, e de repente você não é bem atendido. De repente vem lá, desculpa, mas nós estamos com poucas pessoas aqui, a demora é de meia hora. E você fala, meu Deus, eu vou ficar meia hora aqui ouvindo essas musiquinhas. E aí você fala, mas hoje não é meu dia. Né? Outra coisa, você pode também estar com o seu carro andando tão feliz, contente na cidade, de repente você está passando em frente ao hospital, e dispara a buzina bem em frente ao hospital. Olha o constrangimento que você fica, e alguém olha para você e fala, não sou eu, é o carro parou. Ou então acaba a bateria do seu carro, ou então fura o pneu do seu carro, e você está todo bonitão lá, vestido para ir numa festa, com uma hora, né, para chegar e tal. De repente, eu tenho que trocar o pneu de carro. E aí você diz, estava indo tão bem, mas olha aí, acabou a minha alegria, acabou a minha festa. Quantas vezes situações assim o diabo usa para provar se a alegria do Senhor, que é a nossa força, ou se nós somos fortes apenas quando está dando tudo certo, né? Não acontece nada de imprevisto, então eu sou feliz. Mas não é bem assim, irmãos. Então, muitas vezes, nós precisamos nos lembrar de algo que o apóstolo Paulo, ele estava preso numa cadeia, ele estava ali sofrendo dificuldades, ele estava sofrendo privações da sua liberdade, ele estava sendo processado injustamente. A causa de Paulo estar na cadeia, todo mundo sabe, é porque ele estava ousadamente pregando Jesus, o Jesus que ele perseguia. De repente ele está pregando, e aquelas pessoas que quando ele perseguia Jesus batiam palminha para ele, de repente agora ele está anunciando que Jesus Cristo é tudo. Eles estão agora ficando revoltados e prendendo ele, mandando ele para a cadeia, para ver se cala a boca dele. Mas, irmãos, Paulo está na cadeia e ele continua dizendo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Olha para esse irmão do lado e fala assim, regozijai-vos no Senhor. Paulo fala, outra vez vos digo, regozijai-vos. Fala de novo. Pode usar o seu linguajar. Esse regozijai-vos é meio assim rebuscado, né, Karina? Fala do seu jeito mesmo. E aí, irmão? Como é que vai essa força? A alegria do Senhor, está alegre? Enfim. Mas olha que conselho maravilhoso que a palavra de Deus diz. Por alguém que está passando privação, dificuldade, necessidade, em apuros, e ele dá conselho. Você vai se aconselhar com uma pessoa dessa? Quando você pensa que você vai lá levar conforto para ele, ele fala assim, ei, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que ele podia falar isso? Porque ele se lembrou que lá em Neemias, Deus já tinha dito para o povo, olha, fiquem tranquilos, a tua alegria depende da minha força, e a minha força vai fazer você ficar cheio de alegria. Então, quando nós confiamos que a força do Senhor está por nós, quem será contra nós? Nós fizemos uma opção de ser feliz, não pelo que estamos vendo, mas pelo que estamos crendo. Dá glória a Deus, irmão. Eu quero ler com você Romanos capítulo 5, se você gosta de acompanhar na Bíblia, a gente vai projetar os versículos, né? Mas de repente você gosta de grifar na sua Bíblia, como eu gosto de fazer com a minha. Mas Romanos capítulo 5, no versículo, os versículos seguintes aqui, nós vamos ver. Eu selecionei 4 conselhos para você ser feliz, tendo algumas atitudes, tá? Não importa a circunstância, você quer ser feliz, fez a opção de ser feliz. Olha só, a primeira dessas atitudes é: tenha a esperança que Cristo nos dá. Aleluia. Tenha a esperança
que Cristo nos dá. Cristo te dá esperança, irmão? Quantos aqui estão esperando alguma coisa no Senhor? Você não precisa dizer o que é, mas tem coisa, irmãos, que nós estamos esperando no Senhor, porque a medicina diz que não tem recurso, a psicologia diz que não sabe mais o que fazer, tá? Financeiramente não tem mais de onde cavar dinheiro, a ciência diz que não sabe mais o que fazer, porque o conhecimento se esgotou. Mas aí, irmãos, o que acontece? Nós temos esperança de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Amém? Fala para o irmão, todas as coisas contribuem para o seu bem. Mas pergunta para ele, você ama o Senhor? Se ama, contribui para o bem. Amém? Que o versículo é bem claro, né? Para os que amam o Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, eu vou ler com os irmãos, me acompanhem. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero chamar a atenção a algumas coisas que eu grifei aqui para falar para você. Justificado pela fé, temos paz com Deus. O que é a paz? Ao contrário do que o mundo diz, olha, a paz é quando ninguém está pegando em arma. Lá na Ucrânia acabou a paz. Lá na Rússia eles estão, né? E o mundo e a Europa, e está todo mundo aí com medo, porque a nossa paz está sendo ameaçada, porque tem alguém jogando bomba em alguém, tem alguém matando alguém. Ok, mas irmãos, aqui diz o seguinte: nós somos justificados pela fé e nós temos paz em Deus, porque nós sabemos que aquilo que está sobre nós, pela fé, não dependeu de nós. Pela fé, é por causa do amor de Jesus por nós. Nós somos justificados por causa de um favor que Jesus resolveu fazer por nós, e não por causa de algo que nós conseguimos fazer. Interessante que no tempo da lei, quando as pessoas conseguiam fazer alguma coisa, elas se sentiam bem e no direito de receber de Deus. E Deus se sentia no dever de fazer, porque Deus disse que se fizesse ia ser abençoado, se não fizesse tinha maldição esperando. Então naqueles dias era assim, quando alguém não conseguia fazer, ele perdia a paz. Ele só ficava em paz quando ele se sentia no direito de bater na porta de Deus e falar: eu vim receber a minha parte, porque eu fiz o que o Senhor pediu. Mas irmãos, aqui diz o seguinte: nós somos justificados pela nossa fé, porque nós não fizemos nada. Nós sabemos que nós não temos capacidade de cumprir todas as promessas que nós fazemos, principalmente para Deus. Quantas vezes a gente fala: Senhor, eu não vou fazer mais isso, nem aquilo, nem aquele outro, e de repente, eis que estamos nós ali novamente fazendo a mesma coisa. E alguém, às vezes, para jogar uma pá de cal em cima, fala: mas você está parecendo um cachorro que volta ao vômito? Então, mas Deus não fala isso. Não é gostoso? Nós somos justificados pela fé que nós temos por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso pela fé a esta graça, acesso a Deus. O que é acesso a Deus? É o telefone vermelho do Batman, que quando o prefeito de Gotham City ligava, agora estou indo longe, lá na Batcaverna tocava e alguém atendia e corria socorrer a cidade. Mas você tem acesso a esse telefone vermelho diante de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo está lá para atender o seu telefonema. Jesus Cristo não venceu, ressuscitou, subiu ao céu e disse: agora estou lá para te atender. Eu sou o suporte agora da tua ansiedade. Cada vez que você tiver ansiedade, liga para o céu. Quem vai te atender? O conforto do Espírito Santo, a mando do Senhor Jesus. Irmãos, interessante que todos os dias o diabo faz uma lista de acusações e chega diante de Deus para nos acusar. Mas aí, Deus às vezes não precisa nem falar nada, porque ele fala: Satanás, Jesus já pagou a conta, você está falando do quê? Eu disse que todos aqueles que chegam a mim pela fé, eu esqueço dos seus pecados. Por que você está insistindo?
Aí o diabo tem que falar como aquele humorista: Senhor, eu vim insistir porque vai que cola. Em Deus não cola, mas às vezes em nós cola. Às vezes você fala: já estou orando há tanto tempo e Deus não atende, eu vou parar de orar. E essa decisão de vou parar de orar, irmãos, às vezes é perigosa. Porque quando você decide parar de orar, você não decide parar de fazer alguma coisa. Você só parou de orar, entregar o problema para Deus. Mas você decidiu: não, mas agora eu vou fazer do meu jeito. Como se do nosso jeito desse certo, porque Deus não sabe fazer. Muitas vezes, quando você abandona o modo de Deus fazer e passa a fazer do seu jeito, a mensagem sem palavras que a gente passa Deus está ocupado demais, não quer fazer, não sabe fazer, não pode fazer, agora eu vou resolver. E infelizmente, irmãos, a gente faz assim. Infelizmente não dá certo, porque Deus sabe que Ele tem planos e muitas vezes precisamos passar por alguma situação de aperto, de dificuldade, porque é isso que nos mantém aos pés do Senhor. Interessante que Paulo estava preso e a turma pensou que, porque ele está preso agora, ele vai. Mas, irmãos, ali, preso, sem poder fazer nada, Paulo orava. E quando ele orava, ele estava mais ainda na presença de Deus. E quando ele recebia recados, avisos, cartas da igreja perseguida, irmãos, ele dobrava o seu joelho, ele intercedia a favor daquelas pessoas, e Deus ouvia a intercessão. Amém? Nós tivemos um momento aqui de oração intercedendo. Você acha que Deus vai ouvir ou não vai ouvir? Diga: já ouviu. Deus já está fazendo alguma coisa. Seja no coração de alguém aflito, ou seja lá naquele lugar que estão jogando bomba, Deus já está fazendo alguma coisa. Só não marque tempo e nem o que tem que ser feito. Porque Deus sabe o porquê Ele permite algumas coisas e porque algumas coisas acontecem. Agora, o final desse versículo 2 diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança. Quando você não perde a esperança, você consegue o que está pedindo, é só uma questão de tempo. Eu estava lendo alguma coisa a respeito de esperança. Olha só. As pessoas têm algumas resistências com relação a alguma coisa. Por exemplo, respirar. Quanto tempo você acha que você aguenta ficar sem respirar? Se você prender a respiração, não tiver jeito de respirar, a medicina diz que para alguns é 2 minutos e procotó. Mas tem gente mais treinada, não tem? Tem gente mais treinada que eu, né? Principalmente quando é um mergulhador. E aí eu fui pesquisar, irmão, eu encontrei um mergulhador profissional, praticante de apneia, lá da Dinamarca. Esse cara bateu o recorde, entrou para o livro dos Guinness de 22 minutos sem respirar debaixo da água. Que é isso? Sem respirar 22 minutos? Quer dizer, mas é um sujeito muito especial, né? Que fez isso. A gente não consegue, tá? Dizem também que ficar sem comer, o sujeito aguenta até 40 dias. Aí a gente viu Jesus fazendo um jejum de 40 dias sem comer, né? A gente sabe também, irmãos, que as pessoas fazem coisas mirabolantes, que todo mundo fica assim: uau, tá? Você ficou sem isso e sobreviveu, sim. Agora, olha que interessante, ninguém consegue ficar 1 minuto sem esperança. Se você perder todas as esperanças, 1 minuto é suficiente para você puxar um gatilho e fazer uma besteira. 1 minuto é suficiente para você pular de um viaduto. 1 minuto é suficiente para você puxar uma corda e se enforcar. 1 minuto, que perdeu toda a esperança. Então nunca se pode perder as esperanças. E Paulo está dizendo aqui: nós não perdemos a esperança porque nós cremos que o nosso Senhor Jesus está fazendo por nós o que nós não somos capazes de fazer. Então, a esperança é algo precioso que nós não podemos perder. Também foi feita uma pesquisa com 25 mil prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. E aí descobriram uma coisa: a conclusão foi que só resistiam aqueles que tinham esperança. Só os que tinham esperança, daqueles milhões de prisioneiros, é que resistiam. Então,
para 25 mil deles perguntaram: escuta, como você conseguiu sobreviver, aguentar? Eu esperava todo dia que algum milagre do céu fosse acontecer. E aquele dia passava e chegava um outro dia. E no outro dia eu continuava esperando. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. E de dia em dia a esperança manteve essas pessoas vivas até vir o socorro. E elas foram abençoadas. Então, irmãos, o que o diabo quer fazer conosco? Que a gente perca a esperança. Porque a esperança, quando perde, basta um minuto desesperado e você faz bobagem. Então nunca perca as esperanças. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, olha o que Paulo diz: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Que a esperança que você tem te mantém alegre. Irmãos, essa questão de alegria é uma questão de opção. Muitas vezes você vai encontrar uma pessoa rindo e você fala: mas eu não estou entendendo, por que você está rindo? Tudo isso que está te acontecendo e você está rindo. Qual é a primeira ideia que vem na mente de alguém que está sofrendo, mas está rindo? O que você pensa a respeito disso? O sujeito está no prejuízo e está rindo. O sujeito está numa situação apertadíssima, num apuro e está rindo. O que você conclui? Está louco, né? Um louco às vezes ri, né, do perigo, porque ele desconhece o perigo. Mas irmãos, nós não damos risada em meio ao desespero porque nós somos loucos, ou irresponsáveis, ou não estamos nem aí com a coisa. Por que a gente ri no meio do sofrimento? Porque nós temos esperança de que todas as coisas contribuem para o bem, porque nós temos certeza, nós amamos ao Senhor. Amém? Então, a esperança. Agora, Lamentações capítulo 3, verso 21, nos dá um conselho. Olha só: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se tem que pensar em alguma coisa na hora do sofrimento, mantenha na memória aquilo que te dá esperança. Eu coloquei hoje um versículo na devocional. Eu não sei quantos já receberam e já leram, né? Muitas vezes você precisa, irmãos, manter essa esperança se lembrando de alguma coisa boa e não considerando o mal que está acontecendo. E o pensamento, ele não tem jeito de você lutar contra ele. Não tem jeito, muitas vezes você vai num conselheiro, num psicólogo, enfim, alguém que quer te ajudar, e ele fala: não liga para isso, não pensa nisso. Não. Irmãos, o pensamento, quando você não quer pensar, aí que pensa. Qual é o conselho que se tem? Traga na memória alguma coisa que vai substituir aquele pensamento que você está querendo ficar livre dele. Quanto mais você pensar nele, você não consegue ficar livre dele. Mas na hora que você está ali sendo assediado por aquele pensamento, você colocar na memória algo que te traz esperança, como a palavra de Deus diz, a substituição do assunto desvia aquele mau pensamento, e aí você começa a sentir a alegria do Senhor e recebe força. Então não lute contra maus pensamentos com um recurso próprio. Substitua um mau pensamento por algo que Deus já fez na sua vida. Traga na memória a lembrança daquilo que Deus já fez para alimentar a sua esperança de que quem já fez uma vez pode fazer quantas vezes precisar. Amém, queridos? Então esse é o nosso primeiro ponto que nós aprendemos com Paulo. Tenha a esperança que Cristo dá. Mas vamos para o segundo ponto. O segundo ponto diz: creia que em tudo Cristo tem um propósito. Você é capaz de repetir essa frase? Eu creio que em tudo Cristo tem um propósito. Mas diga de novo para você mesmo: eu creio que em tudo Cristo tem um propósito. Agora, você repetiu, muito obrigado por repetir, mas você viu o que você disse? Eu creio que em tudo Cristo tem um propósito.
Aí Romanos 5,3 diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Uau! Está sofrendo, mas está se alegrando. O que é isso? Manter na esperança algo, manter na memória algo que dá esperança. Um conselho: nos alegramos também nos sofrimentos. Por quê? Porque a nossa felicidade, aquela opção que nós fizemos de ser feliz, não depende da circunstância, não pode depender, porque circunstância muda. Hoje você está ganhando, amanhã você está perdendo, e aí? Um dia então é feliz, outro dia não é infeliz? Não, a circunstância pode mudar, mas eu sou feliz sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou feliz, simplesmente fé no que a palavra de Deus diz. Agora é interessante que quando a gente vai buscar no original grego, a palavra que é usada para explicar sobre sofrimento é a mesma palavra que é usada para descrever um rastelo. É a palavra tilipso, que significa rastelo. E todo mundo sabe que na terra, qual é a função de um rastelo? Um rastelo é aquele instrumento agrícola, né, que tem ali algumas pontas, pode ser um prego, pode ser algumas coisas, mas quando você bate numa terra e você puxa aquilo, a terra é arranhada, e o que vem ali acompanhando os dentes do rastelo? Galhos, pedras, impurezas, coisas que não servem, que não vão fazer bem para a semente que vai ser lançada naquele solo. Então, o rastelo, ele tira aquilo que não presta, para que a semente, quando caia, não tenha que lutar com aquela dificuldade de um galho, de uma pedra, de outra coisa. Agora, olha só, Deus permite que a nossa vida seja rastelada. Por quê? Por que de vez em quando você sente um rastelo arranhando você, tirando de você algumas coisas que você achava que não dava para viver sem, mas Deus falou: não, isso aqui, se continuar, a semente que eu vou plantar, isso aqui vai atrapalhar. Então Deus permite algum sofrimento para tirar de nós algum comportamento, alguns hábitos, alguma diversão, distração, alguma opinião, alguma informação religiosa, alguma opção que nós fizemos de fazer alguma coisa, porque nos ensinaram desde criança que é assim que tem que ser feito. Deus falou assim: não, mas não fui eu que ensinei, foi teu avô, tua avó, foram os antepassados, foi um professor de religião dessa ou daquela, que aí a pessoa fica fazendo e nem sabe por quê. De repente Deus permite algumas coisas onde você vai ficar tremendamente decepcionado com aquilo, e Deus vai rastelar aquilo da sua vida. Aí você não faz mais aquilo. Alguém chega e oferece: não quero. Por quê? Não, porque eu não quero, já sofri demais com isso. Então preste atenção, irmãos, nós temos que nos alegrar com alguns sofrimentos que vêm na nossa vida, porque ele tem a permissão de Deus. Aleluia. Amém? Vai projetar uma frase aí que eu quero que você leia. Alegria não é ausência de problemas, mas sim convicção da presença de Deus em nós. Medita nessa frase. Alegria não é ausência de problemas. Pensou nisso? Mas então o que é? É a convicção da presença de Deus em nós. Eu quero que você pense nesse momento exato da sua vida. Tem algum problema te aguardando para resolver amanhã ou depois? Tem alguma coisa pelas quais você está orando e ainda não teve resposta? Isso está tirando o teu sono? Isso está causando ansiedade? Isso está causando medo, irmãos? Não pode. Por quê? Vai tirar a tua alegria. Como é que ela pode ser restaurada? Alegria não é ausência de problemas, mas é convicção de que a presença de Deus está com você, mesmo que ainda o que você está pedindo não chegou para você. Amém? A presença de Deus está em você, mesmo que aquilo que você acha que tanto precisa, está pedindo, ainda não chegou sobre você.
Paulo diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações, ou seja, nos alegrar por causa delas, porque a tribulação, irmãos, ela produz experiência, ou seja, nós crescemos na fé. Uma tribulação, muitas vezes, é um instrumento que Deus usa para nos fazer aprender, porque Ele já falou, mas a gente ouviu, mas não obedeceu. Então, de repente, Deus fala assim: eu já falei, a minha palavra está escrita, está registrado, e já te deram um conselho, já te falaram, mas você insiste em não ouvir nada disso. Então, toma-lhe um sofrimento. Por quê? Para que você tenha uma experiência de passar pelo vale da sombra da morte, mas você dá risada na cara da morte. Você está passando no vale da sombra da morte, a morte fala: agora você é meu. Você dá uma risadinha falando: não, eu sou do Senhor Jesus. E Ele ainda não te autorizou a tocar em mim. Quantos dão glória a Deus? Você já parou para pensar nisso? Situações na sua vida quase te levam à morte, mas não te levaram à morte. Muita gente passou pelo que você passou e já foi embora. Você passou e aguentou. Por quê? Não chegou o momento. A morte ainda não teve a autorização de ser um instrumento de Deus, tipo um veículo que te pega e te leva para o Senhor. Irmãos, as pessoas que têm medo da morte são aquelas que não sabem que tipo de veículo que espera por elas. Vai que é um ônibus do inferno. Mas você tem medo do ônibus do céu? Quando você olha a plaquinha, né? O ônibus normalmente tem lá uma plaquinha para onde que ele está indo. Quando ele vai para o sentido contrário, você fala: esse eu não quero. Mas quando ele vai para o sentido que você quer ir, você fala: é esse o meu ônibus. Irmãos, o dia que você aceitou Jesus, você embarcou no ônibus do céu. E sabe o que é interessante? Sabe aquelas paradinhas que o ônibus faz? Desce um e desce outro, e você continua. E desce mais um, e desce mais outro, e você continua. Por que estão descendo? Porque dentro desse ônibus as pessoas estão chegando nos seus destinos. Então eles têm que descer. Mas enquanto você não chegar no seu destino, continue dentro desse ônibus, porque o motorista é o Senhor Jesus. Ele sabe que o destino, Ele está te levando para o céu. Aqueles que descem antes, eles perdem muitas vezes de passar pela experiência de contemplar lugares maravilhosos, ou de passar às vezes por tribulações também. De repente você não desce do ônibus naquele mesmo ponto que alguém desceu, e de repente alguém que ficou lá na frente tem que ajudar o motorista a trocar o pneu que furou. Mas aquele primeiro passageiro não passou por isso, você passou. Só que, irmãos, pneu trocado, ônibus andando, aquela próxima bênção da natureza, aquele que desceu antes também não viu. Então, irmãos, nós temos esperança de que o nosso motorista é o Senhor Jesus. Então, alegria não é ausência de problema. Alegria é certeza para onde nós vamos e com quem nós estamos indo. Amém? Terceiro ponto, são 4 só. Seja feliz com esta atitude. Desfrute da presença permanente de Cristo. Presença permanente de Cristo. Desfruta dela. Romanos 5,11 diz assim: mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Desfrute da presença permanente. Irmãos, presença permanente, o que é isso? Não acaba, sempre está lá. Interessante que no tempo do Velho Testamento, a presença de Deus não era permanente. Nós estamos lendo aí o Velho Testamento, né? E eu estou ficando maravilhado de ver que algumas pessoas estão assim dizendo: pastor, como nós temos que ser gratos a Jesus, porque olha do que Ele nos livrou. Era difícil cumprir a lei, não era? Era muito complicado cumprir a lei. Mas hoje, irmãos, aquilo tudo não é mais para nós, porque Jesus veio e cumpriu. Então hoje nós embarcamos com Jesus, então hoje nós desfrutamos do Senhor Jesus. Hoje nós temos então, irmãos,
por meio daquilo que ele fez, ele nos tornou amigos que têm a presença permanente de Cristo. Naqueles dias de Moisés, naqueles dias do Velho Testamento, quando Deus ficava zangado com alguém, esse alguém até morria. Quem está assistindo aí o Moisés, né, aquela novelinha lá, a respeito da Bíblia, essa semana aí viu que aqueles 2 filhos de Arão, privilégio maravilhoso, serem sacerdotes da primeira equipe que foi chamada para constituir o sacerdócio, Nadab e Abiú. Mas eles foram tão irresponsáveis, eles foram tão ingratos, e eles resolveram oferecer algo de qualquer jeito para Deus, fogo estranho no altar, e de repente Deus puniu com a morte. Ok. Glória a Deus que Deus não faz mais isso hoje, tá bom? Não fique preocupado não. Mas olha, irmãos, eu estava dizendo com a pastora Marli, né? Naqueles dias Deus punia de imediato e as pessoas não tinham mais oportunidade. Nadab e Abiú morreu, acabou, foi enterrado e não puderam nem chorar por ele. Mas hoje não acontece isso. Hoje as pessoas não são apedrejadas, ou às vezes não sofrem a consequência no imediato. Por quê? Tem um intercessor no céu. Fala o nome dele: Jesus Cristo. Hoje Jesus Cristo está intercedendo por nós no céu. O que ele está dizendo? Pai, ele errou agora, mas dá uma chance. Lá na frente ele vai aprender. Eu vou rastelar a vida dele, ele vai aprender. Então hoje a intercessão do Senhor, irmãos, nos faz desfrutar de forma permanente do amor e da presença do Senhor. Nós não vivemos mais naquela época que, de repente, Deus sumiu da minha vida. Por quê? Eu andei em alguns lugares. Irmãos, quando você é do Senhor, você pode fazer a tua malinha, a tua trouxa e bater em retirada da casa do Pai e viver de uma forma que você vai fazer tudo quanto é coisa errada, mas no dia que você se arrepende, você volta, o Pai diz: eu estava te esperando. E sabe o que mais, irmãos? Com bênção para te dar. Irmãos, eu não sei, muita gente que está aqui, muita gente que está nos ouvindo pela transmissão, pode ser que tenha se afastado do Senhor por um tempo, pode ser que teve tantas experiências gostosas com o Senhor, mas se afastou. Deixa eu dizer uma coisa para você: a presença permanente do Senhor nunca nos abandona. Isso significa que mesmo naqueles lugares terríveis que você às vezes insiste em ir, mesmo naquelas coisas horríveis que você insiste em fazer, o Espírito Santo está sofrendo com você. Imagina, irmãos, Jesus naquela santidade, descer para a terra no meio dessa imundície, ele sofreu com aquele ambiente terrível. Mas por quê? Por causa do amor. Por que Deus, nós temos a presença permanente do Senhor conosco, Ele não nos abandona, mesmo que você caia no erro? Por quê? Por causa do seu amor. Quando Deus nos recebe, irmãos, não é por nada que nós fizemos, mas é pela fé que nós temos. E quando você deixa de fazer, simplesmente você deixa de ser abençoado, você deixa de andar por caminhos alegres, felizes, você deixa de desfrutar das coisas boas que Deus tem para os filhos. Aquele filho pródigo, quando ele estava no chiqueiro, ele não estava comendo o banquete do pai, ele estava sobrevivendo de lavagem. E muitas vezes filhos de Deus abandonam o Senhor e estão comendo, vivendo de lavagem, uma vida miserável, uma vida mesquinha, uma vida cheia de drogas, cheia de vícios, uma vida cheia de amizades que não vale a pena. E ele acha que isso é bonito. Sextou, que beleza. Irmãos, essa palavra sextou, infelizmente ela significa: bom, chegou sexta-feira, não tenho mais que pensar nas minhas obrigações, agora eu vou só manguaçar, arruaçar. Chegou a época do carnaval, o que você vai fazer? Agora eu vou curtir uma alegria. Mas não é essa alegria que Cristo dá. Amém? Quantos estão entendendo? Então, irmãos, a presença constante do Senhor está com os filhos dele. Se você é um filho dele, tem absoluta certeza, você não tenha medo de que a presença do Senhor em alguns momentos te abandona. Não te abandona, porque ele precisa continuar com você, para ele poder de vez em quando falar assim: ei, na casa do Pai tem coisa melhor.
Ei, para com isso. Ei, deixa de ser infiel. Ei, vamos lá, deixa de ser uma pessoa relapsa. Deixa de ficar só sentado no banco. Vamos também compartilhar a sua fé. Vamos também servir ao Senhor. Ei, Deus tem uma obra para realizar. Por que você não está realizando? Por que você acha que chegou o tempo da aposentadoria espiritual? Não, cheguei a um nível que agora, daqui para frente, eu não quero mais obrigação, não quero mais compromisso. Quem disse? Irmãos, esse negócio de aposentar, pegar uma varinha e pescar no rio, é aqui na terra. O reino espiritual, irmãos, nunca vai acabar a nossa missão de compartilhar a nossa fé em Jesus com alguém. Vai mudar as estratégias, lógico. Quando você tem uma saúde, você tem um tempo, você tem uma disposição, você passa até a noite fazendo vigília, você passa a noite orando, você passa a noite indo, viajando para levar a palavra em lugares distantes. Mas aí chega um momento da sua vida que acabaram essas energias. Se aposentou? Não. Agora Deus tem outra missão para você. E a missão de falar de Jesus, irmãos, nunca vai acabar. Porque é uma missão de viver o evangelho perto de alguém, para mostrar para esse alguém, Deus te ama e Ele quer estar sempre perto de você. Amém? Glória a Deus. Um outro versículo, irmãos, está lá em Isaías 43, versículo 2. Procure meditar nesse texto em alguns momentos. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aleluia. Irmãos, que coisa gostosa. Olha só. Vai passar pelas águas, não se afoga. Vai atravessar o rio, eles não tiram as tuas forças, que você acaba morrendo afogado. Não. Você vai andar através do fogo, não vai se queimar e nem vai virar brasa. Uau, que coisa linda. O que é isso? Fala para o irmão, é a proteção do Senhor. É a garantia de que o Senhor está sempre conosco. Não importa o que está te acontecendo, a alegria do Senhor te fortalece em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Dá glória a Deus, povo. Irmão, sinta alegria. Eu quero que você introjete dentro de você isso. Aonde você vai, Deus está com você. No aperto que você tiver, Deus está com você. Amém? Você consegue sentir isso, irmãos? Os irmãos estão muito quietinhos. Espero que os irmãos estejam entendendo. Amém? Espero que você esteja percebendo. Deus está sempre com você. Se isso é alegria, dá um brado de alegria. Glória a Jesus. Último ponto, seja feliz com essa atitude. Exercite diariamente a alegria dada por Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18, leia comigo. Deem graça a todos, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Não dependa das favoráveis para dizer, glória a Deus. Irmãos, quando é favorável, você não dá glória a Deus? Você não dá glória a Deus? Acontece uma coisa boa. Veio um aumento de salário. O que você fala? Glória a Deus. Você está preocupado com o resultado de um exame. Você abre o exame e o médico falou, parabéns, tudo bem, beleza, hein? O que você fala? Glória a Deus. Mas aí vem uma negativa. O que você fala? Glória a Deus. Por quê? Deus precisa ser glorificado em todas as circunstâncias da nossa vida. Em todas as circunstâncias, diariamente, exercite a alegria dada pelo Senhor. Olha que frase. Desenvolva atitudes de gratidão. Esse desenvolver significa ação. Procure fazer alguma coisa que mostre que você está grato ao Senhor, mesmo que for diante de uma circunstância de dor, de perda, de problema. Cultive a alegria interior, contribuindo
dando de si e do que Deus te der. Irmãos, Deus sempre vai dar alguma coisa para nós, para que nós possamos sentir a alegria de dar. Eu sei que muitas vezes receber traz alegria, e dar parece que não traz alegria. Os irmãos já perceberam isso? Oh, vamos ofertar ao Senhor, né? Vamos, né? Olha, o Senhor vai te abençoar. Pastor, onde está essa bênção? Eu quero pegar. Falou em receber, todo mundo dá um glória a Deus. Falou em contribuir, as pessoas falam, vamos lá, né? Só que, irmãos, olha o que Jesus fala. Olha o que Paulo fala assim, lá em Atos 20, 35. Lembre das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Tinha parado para pensar nisso? Sentir mais alegria, mais felicidade quando você tem para dar e está dando, do que quando você está recebendo. Você recebe da misericórdia e do favor de alguém. Você dá do que você tem, e você está sendo o misericordioso e o favorável para alguém. Eu não sei quantos irmãos escolhem aqui ser o que está recebendo ou ser o que está dando. Se você escolher ser aquele que está dando amor para quem às vezes precisa, mas não merece, está entregando alguma oferta ao Senhor, seja ela financeira, seja ela do seu tempo, seja ela do seu amor, seja ela do seu sacrifício, qualquer coisa que você tira de você para beneficiar alguém, você está dando. E muitas vezes a gente quer dar para alguém, mas fala assim, mas esse sujeito não merece. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Deus não usa esse critério conosco, o merece ou não merece, senão a gente não ganhava nada. Deus usa o critério, Ele precisa, e eu tenho, eu vou dar. Deus tem todo amor, e Ele sabe o quanto nós precisamos do seu favor, e Ele nos dá. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas esse texto foi escrito numa circunstância em de fazer uma oferta financeira. Ok, tudo bem. Mas eu quero trazer para outro lado aqui hoje. O que você tem e que alguém precisa e que você está disposto a dar? Dê com alegria. Não considere se a pessoa precisa, mas não merece. O dia que fizer por merecer, eu vou entregar. Não. A Bíblia tem um versículo que diz: não fique com o salário do trabalhador que está nas tuas mãos até o dia seguinte. Ele pode precisar dele hoje, e você tem para entregar. Mas hoje você está cheio do amor de Deus. Entregue para alguém. Entregue para alguém. Não retenha para você apenas. É tão gostoso saber que nós somos amados. É tão gostoso saber que nós temos a presença de Deus o tempo todo conosco. É tão gostoso saber, irmãos. Mas olha, Jesus veio aqui ao mundo dar um exemplo do que nós temos que ser. E se nós falamos que somos discípulos dele, Jesus veio dar amor para quem precisava e não merecia. Jesus veio fazer alguma coisa para quem não era capaz de fazer, mas precisava. E hoje, como discípulo do Senhor, nós estamos aqui representando Jesus, dando, fazendo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero que você medite nisso que você tem ouvido. Eu disse para você que a mensagem diz que é uma opção ser feliz. Você faz uma opção de ser feliz. Eu espero que hoje todos nós estejamos aqui fazendo a opção pela felicidade no Senhor. Lá em Efésios 6:7, Paulo diz assim: trabalhem com prazer,
como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. No verso 8 ele diz: lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Irmãos, fale de Cristo aos outros, porque isso vai nos trazer profunda alegria. Fale de Cristo aos outros, porque isso vai nos trazer profunda alegria. Mas falar de Cristo, irmãos, é uma opção de sentir essa alegria. Muita gente não acredita que é capaz de falar de Cristo e sentir a alegria de compartilhar a sua fé e ver alguém sendo abençoado pelo teu compartilhar. Irmãos, é uma opção que a gente faz. Todos os dias fale de Jesus para alguém. Não pense que para falar de Jesus você tem que fazer um cursinho, você tem que decorar alguns versículos. Não, você tem que viver a alegria do Senhor que tem te fortalecido. Perto de alguém, viva o Evangelho que transformou a sua vida. Isso é falar de Cristo. Experimente viver perto de alguém que está infeliz com a felicidade que Cristo te dá. Mas isso é uma opção. Eu vou optar por viver a felicidade que Deus tem para me dar, mesmo que eu não esteja sentindo ela totalmente, mas eu tenho fé e esperança que ela virá completamente. Mas o parcial hoje, viva e reparta. Lucas 15:10, Jesus disse: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu não sei quantos aqui gostariam de ver uma festa no céu. Irmãos, faça uma opção de ser feliz vendo que todo dia pode ter uma festa no céu, porque você fez alguma coisa para essa festa acontecer. A Bíblia diz que os anjos do céu, quando alguém decide receber Jesus Cristo e viver com Jesus Cristo, os anjos fazem festa. Por quê? Eles sentiram como foi difícil abrir mão de Jesus quando ele ficou 33 anos na terra, sendo humilhado pelos homens. E os anjos fazem festa quando vê que não foi em vão o trabalho dele, porque esses que ele veio amar estão agora apresentando outros como ele fez a se tornarem filhos de Deus. Cada dia que com a minha ajuda, a sua ajuda, alguém chega mais perto do Senhor, tem festa no céu. Faça uma opção de sentir essa alegria, essa felicidade todos os dias. Mas eu quero nesse momento orar. Quero que você baixe sua cabeça. Irmão, se a alegria é um desejo de Deus para nós, mas nós temos que fazer uma opção por ela. E eu quero orar agora com você, para que você faça essa opção. Mantenha os seus olhos fixados, fechados aliás, mas a sua mente fixada no Senhor. Escute cada palavra que eu vou dizer, e ela pode ser uma palavra do seu coração, falando com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que também é o meu Senhor, eu decido que na minha vida eu vou fazer todas as coisas com a alegria que esse Jesus Cristo me dá, tem me dado e vai continuar me dando. Senhor, eu decido que a alegria do Senhor vai me fortalecer todos os dias. Senhor, eu decido, mesmo que as circunstâncias não são favoráveis, eu me alegrarei no Senhor, porque eu tenho o Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Não sei se você fez essa oração, mas que fique muito forte na sua mente, voltando para sua casa e meditando essa semana. Faça uma opção em ser feliz do modo que Deus planejou para você. A sua felicidade não depende de Deus ter concluído um plano. Esse plano pode ter só começado, mas Deus quer que você seja feliz todos os dias. Esse plano pode estar no meio,
A gente nunca sabe quando ele vai terminar, só quando o Senhor nos chamar. Então esse plano, irmãos, não terminou. Então a qualquer momento tem uma surpresa para você. Enquanto essa surpresa não vier, viva o hoje, feliz com o Senhor. Amém?